Como que corpo e espírito se conectam para que a gente tenha saúde? Esse é o tema da nossa conversa de hoje. Seja muito bem-vindo ao Clube Saúde e Plenitude, um projeto que busca levar para todos, de forma gratuita, informações úteis, práticas, objetivas sobre saúde, para que você possa desfrutar de uma vida plena e abundante. A nossa base é o que Jesus falou em João 10:10, eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Isso combina totalmente com saúde, afinal de contas, sem saúde não tem como ter vida plena. Mas o nosso assunto de hoje é exatamente como que essas coisas se conectam e qual é a visão do Clube Saúde e Plenitude em relação a essa conexão de corpo e espírito. Então, pessoal, quando esse projeto veio no meu coração, eu tinha uma base clara, né, sobre os pilares da saúde, os chamados pilares da saúde, em que normalmente nós falamos de 4 pilares: alimentação, atividade física, sono e a mente, que pode entrar também a esfera emocional, né? E olhando mais a fundo, buscando realmente a verdade a respeito da nossa vida, do nosso corpo, né? Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então a palavra de Deus, ela não é uma mera doutrina, ela não é uma mera proposição, ela é a realidade material. E se ela é a realidade material, ela fala a respeito de nós, dos nossos corpos, das nossas vidas, da nossa saúde. Então, mergulhando mais fundo nessa questão de quais são os pilares, de fato, da saúde, eu percebi que 3 estavam muito claros, muito objetivos e inquestionáveis, né? Nossa alimentação, sem dúvida. A alimentação é fundamental. A nossa alimentação define demais muitos aspectos da nossa saúde, se nós vamos adoecer mais cedo ou mais tarde. E a gente pode, até mesmo controlando a nossa alimentação, mesmo assim a gente hoje não tem uma exposição à variedade de nutrientes, à densidade de nutrientes que a gente precisa, além de a gente ingerir muitas coisas que a gente nem sabe, né? Sejam os metais pesados, sejam substâncias tóxicas, corantes, conservantes. Então, pela boca, né, a gente tem adoecido muito, não só por aquilo que nós já sabemos, principalmente excesso de carboidrato, mas também por toda essa contaminação do nosso dia a dia que a gente percebe, e isso tem levado as pessoas a adoecer. Por isso a alimentação é um pilar definitivo. A gente precisa buscar a alimentação o mais natural possível, né? O mais verdadeira possível. Quanto mais comida de verdade houver no seu prato, melhor. Evitar ao máximo, né, industrializados, produtos processados, né? Quanto mais natural, mais integral, no sentido dos nutrientes, da qualidade, e você vai ter nos alimentos. E com certeza isso vai te ajudar. Eu me lembro que na minha infância, né, quando eu era criança, havia um padrão entre as mães da época de que não era necessário amamentar e que o melhor alimento que podia dar para um bebê recém-nascido era a fórmula artificial. Então, porque ali já tinha todas as vitaminas, todos os nutrientes de uma forma muito melhor. E hoje a gente olha e vê o absurdo que era essa visão, tá? Mas da mesma forma que essa visão era absurda, a gente tem ainda muitas visões absurdas hoje, como a história do carboidrato como a base da pirâmide alimentar, né? Então, o pessoal se enchendo de arroz, de massa, de tudo que é farináceo. E o que a gente observa na nossa saúde, né, a saúde populacional nesses últimos 50 anos, é uma explosão das doenças crônicas, doenças cardiovasculares, diabetes, doenças do sistema nervoso central, degenerativas e também as doenças vasculares, né, derrame, AVC, e o aumento das doenças autoimunes. A gente vê que, embora a medicina, a tecnologia cresça muito, a gente tem uma grande dificuldade de lidar com essas doenças crônicas, de resolvê-las de fato, porque a maioria das vezes a gente só olha para a resolução do problema, do sintoma, e não olha para a causa, que a alimentação com certeza está na base desse grande problema que a gente vive de saúde. Esse é um pilar inegociável, né? E aqui na alimentação a gente pode botar a suplementação junto, porque o que nós suplementamos, vamos lá, ômega 3, a vitamina D, ferro para quem necessita, zinco, complexo B, essas coisas que
numa vida saudável, normal, nós deveríamos obter da alimentação ou da nossa rotina, a gente não obtém. Mas não é só porque a gente não está prestando atenção nisso. Mesmo que a gente queira, a gente não consegue, muitas vezes, ter o aporte suficiente desses nutrientes. E por vários motivos. A gente pode pegar, por exemplo, a vitamina D. Nós não temos tempo de exposição ao sol. Trabalhamos geralmente dentro de prédios, dentro de escritórios, dentro de salas, e ali a gente não se expõe. Então a gente naturalmente vai ter níveis de vitamina D mais baixos. Ômega 3, muito difícil para a maior parte da população ter acesso a fontes de ômega 3, como são principalmente os peixes selvagens, né? Alguns óleos, como azeite de oliva. E nós não temos, né, o aporte que precisamos dessa gordura, que é uma gordura de boa qualidade. Então a suplementação entra, né, também para suprir isso. E a gente vai, né, além da nossa dificuldade para algumas coisas, nós temos também um segundo problema em relação à alimentação, e linkando com os suplementos, é que hoje a densidade nutricional dos alimentos, nós temos estudos mostrando isso. Então, se nós pegarmos uma maçã, se nós pegarmos um brócolis e comparar com a densidade nutricional, né, os minerais, os elementos, as fibras, comparar esse brócolis de hoje com o brócolis de 30, 40 anos atrás, a gente vai ver que hoje ele tem uma densidade nutricional menor. Então, os próprios alimentos verdadeiros muitas vezes já perderam, em parte, né, a sua densidade, a sua qualidade nutricional, por causa da demanda de alta produção. Então, muitas vezes a terra, né, não é das melhores e tu tem que produzir em larga escala, amadurecer rápido alimentos. Então, tudo isso gera, né, faz com que chegue à nossa mesa alimentos que não são os melhores, né, no ponto de vista nutricional, não estão tão completos, mas ainda assim é melhor do que comer algo industrializado. Por isso, alimentação e suplementação entram nesse mesmo pilar. Sobre sono, fundamental. Hoje se vê, né, quanto mais se entende, quanto mais se estuda o sono, a gente vê o quanto ele é fundamental e o quantas vezes ele está por trás de condições crônicas. Eu vejo isso na minha área, né, lidando com imunidade, pessoas com infecções recorrentes, pessoas com herpes de repetição, pessoas com sinusite de repetição, muitas delas com problemas relacionados ao sono. Ou às vezes tinham uma vida tranquila, saudável, começaram num trabalho, a gente vê muito nos profissionais de saúde, às vezes enfermeiro, técnico de enfermagem, começou a fazer plantões, virou o sono de cabeça para baixo, começa a ter infecções, porque o sono regula demais todo o nosso metabolismo, regula o nosso sistema simpático e parasimpático. Isso vai interferir uma série de hormônios, né? Nós temos um eixo hormonal que é chamado eixo HPA, hipotálamo, hipófise, adrenal. E esse eixo depende muito, seu funcionamento depende muito de um sono de qualidade. Por isso, diversos estudos mostrando, né, essa necessidade de 7 a 8 horas de sono para que a gente possa ter uma saúde melhor, para que a gente ajude o nosso corpo, não só a descansar, porque existe um estágio do sono que é chamado sono REM, que é um estágio em que nós estamos totalmente relaxados, né? O nosso corpo está sem tônus, digamos assim, o tônus muscular está totalmente inibido, mas o nosso cérebro é o momento em que ele mais está em atividade. É o momento, geralmente, dos sonhos. Tá? E nesse momento do sono REM, muitas coisas acontecem em termos hormonais e metabólicos. Há uma limpeza celular, há um detox cerebral durante a noite. E se a gente não chega num sono de qualidade, a gente não tem isso. Por isso é que a privação de sono leva a tantas doenças, não só do sistema nervoso central, mas também da parte metabólica, cardiovascular. Atividade física, essencial. Nós sabemos que o sedentarismo é uma doença, então se você está parado, se você não faz nada, você não está meramente parado. Isso equivale a ser um doente. Tá? Você pode ser magro, você pode não tomar nenhum remédio, mas se você está parado, sedentarismo é algo que vai te trazer problema mais cedo ou mais tarde. Sejam problemas osteomusculares ou sejam problemas metabólicos. O nosso corpo foi feito para ser usado. Naturalmente, né, o ser humano trabalhava na natureza, então plantar, colher, lidar com animais, caminhar, né, ir de uma cidade a outra, sem carro, sem transporte, tudo isso requeria esforço físico e requeria capacidade do ser humano para isso. Por isso que quanto mais no tempo a gente volta, menos pessoas obesas a gente vê, né, nos retratos, nas fotografias, na história. E à medida que a tecnologia foi crescendo, que tudo foi ficando mais fácil, né, a obesidade vai aumentando, porque a gente tem comida hoje, né, à disposição do mercado e praticamente não precisa fazer nada, vai de carro ou até pede, a comida chega na porta de casa. Então nós diminuímos muito
a nossa atividade, nosso nível de atividade física. E onde é que entra a questão de atividade física? Parte cardiovascular. Quem é sedentário tem uma piora, né, do funcionamento do seu sistema cardiovascular e da parte respiratória também. Então, coração e pulmão dependem muito de uma atividade física, principalmente uma atividade aeróbica, certo? Por outro lado, nós temos também os músculos. E os músculos, por muito tempo, se entendia que eram meramente, né, estruturas para mover o nosso esqueleto, mas hoje se sabe que os músculos, eles são órgãos endócrinos e eles liberam no nosso corpo uma série de substâncias que nós chamamos de citocinas, são mediadores que vão agir em diversos locais, por exemplo, no cérebro. Por isso que o exercício físico está associado a uma melhora de bem-estar, a uma sensação de prazer, porque o que acontece nos nossos músculos vai refletir lá no nosso cérebro por causa de substâncias que são liberadas. Quando a gente trabalha os nossos músculos, nós vamos melhorar a utilização de glicose, melhorar a utilização de colesterol, vamos melhorar o metabolismo. E mais, quando a gente começa a fazer exercício, o nosso corpo passa a ter mais energia. Então, eu não faço exercício para gastar energia, perder peso, eu faço exercício porque assim as minhas células se tornam mais fortes, mais resistentes, elas passam a produzir mais energia e eu me torno um ser mais energizado, né? Como eu transformo o meu motor celular de 1.0 para 2.0, com mais mitocôndrias, né? Com funcionamento metabólico melhor da célula e por isso eu tenho melhores resultados de saúde como um todo. Então, a alimentação, atividade física, sono, vitais, e essa é uma rápida explicação de por que cada um deles é super importante para a nossa saúde. Mas aí a gente entra, Bruno, no quarto pilar, em que, né, existem livros, né, os 4 pilares e tal, que falam da parte mental, emocional, as questões psiquiátricas, e a minha visão de saúde, na verdade, desloca esse quarto pilar e faz com que ele fique compreendido em algo muito maior. Como eu falei para vocês, a palavra de Deus, ela é verdade material, ela é a nossa realidade bruta, concreta, ela não é só uma ideia, não é só uma teoria. Então, não tem como a gente desvincular a nossa saúde, o nosso corpo, da realidade. E a realidade, ela provém do meio espiritual, porque Deus é espírito. E a partir do plano espiritual, ele criou todas as coisas. Então, eu vejo que existe não um quarto pilar, mas existe sim um alicerce, existe uma base, existe um fundamento sobre o qual nós precisamos colocar os nossos pilares de saúde. Nós falamos de sono, de atividade física, de alimentação, sim, mas esses 3 pilares vão vir sustentados em cima do alicerce da espiritualidade, em cima do alicerce de Deus, de Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida. Por quê? Porque é essa dimensão que nos coloca com uma visão clara da verdade, da realidade, ou com uma visão mais clara, né? Se a gente não reconhece a dimensão espiritual desse universo, nós simplesmente tiramos dele a sua base, a sua essência, porque Deus é espírito, como eu falei, todas as coisas materiais, elas vieram do plano espiritual, né? Elas vieram de um plano que transcende, até mesmo aqui um objeto, né? Se a gente pegar aqui uma almofada, essa almofada uma vez esteve na cabeça, né, de um designer, de alguém que trabalha com esses itens, e isso veio à tona. É assim que as coisas são criadas, e é assim que a vida e que esse mundo, esse universo foi criado. Então, entender o mundo na dimensão espiritual é fundamental para a gente ter saúde. Bruna, como que isso se conecta na prática com saúde? Bom, quando eu tenho claro essa realidade espiritual da vida, essa origem espiritual da vida, eu tenho claro a presença de Deus, eu tenho claro a salvação em Cristo, eu consigo entender quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou e como eu devo me comportar com esse corpo. O que eu devo fazer com ele e para que ele serve. Então percebe, de nada vale ter uma saúde perfeita se eu não sei nem quem eu sou. Não sei nem para que eu estou aqui. Percebe a importância? Então eu preciso compreender a minha saúde sobre o alicerce da verdade. E essa verdade é o plano espiritual em que Deus habita. Essa verdade, como Jesus disse, é Ele. Eu sou a verdade. Então, uma vez construído isso em cima da verdade, a gente passa a ter uma dimensão mais clara, né? Uma visão mais clara do que é o mundo, do que é a verdade, de quem sou eu, de por que estou aqui, entendo a natureza do propósito de Deus na minha vida. E aí eu consigo utilizar esse corpo, que é uma máquina extraordinária, né? Esse cérebro, que é um processador incrível
né? É um milagre, né? O nosso corpo é um milagre. Cada processo fisiológico, visão, tato, audição, fala, tudo é um milagre. É algo incrivelmente inteligente, fantástico. E isso precisa ser entendido a partir da natureza de Deus. E quando eu vejo, né, que eu recebi esse presente maravilhoso de um corpo alinhado com o meu plano espiritual, eu consigo entender para que eu estou aqui. E aí eu vou comer bem, aí eu vou dormir bem, aí eu vou me exercitar. Não porque esse corpo é o motivo final da minha glória, mas é porque eu recebi ele para dar glória ao Deus que fez tudo isso. Essa é a visão de saúde que cura as pessoas. Essa é uma visão de saúde que transforma. Então, essa é uma visão que eu tento compartilhar com os meus pacientes. Por vezes, os pacientes não têm uma visão espiritual da realidade, mas a gente pode falar disso. A dimensão espiritual dentro da saúde já está amplamente divulgada em estudos a sua importância. E a gente tem oportunidade de entrar nesse assunto com aqueles pacientes que se permitem e trazer essa visão que vai colocar cada coisa no lugar. Existe algo na nossa vida que é colocar a hierarquia das coisas. E é interessante que as escrituras, né, no Velho Testamento, quando Deus deu as suas leis, a primeira lei é amar Deus sobre todas as coisas. Então existe uma hierarquia nessa vida que funciona da seguinte forma. Se nós colocamos Deus em primeiro lugar, as outras coisas vão estar na sua devida ordem. Mas se nós colocamos outra coisa lá em primeiro lugar, pode ter certeza que as outras coisas vão estar totalmente fora de ordem e fora de hierarquia, até mesmo a sua saúde. Então, vida plena, saúde abundante, desfrutar dessa vida com o potencial que Deus me deu, depende de eu colocar a espiritualidade no alicerce e os pilares em cima. E aí, nós estamos mais perto daquilo para o qual nós fomos chamados. Essa é a visão do Clube Saúde e Plenitude, é para isso que eu estou aqui. Esse é o chamado que eu tenho de levar para vocês, essa visão, para que Deus toque os corações de vocês, como já tocou o meu, e possa fazer as transformações que precisam aí nas suas vidas. Tá bem? A gente segue junto, fiquem com Deus, um abençoado dia!